Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Fred Viana, fundador da fórmula de otimização e revisão que vai fazer você alcançar a sua vaga no seu concurso, mais voltado aí especificamente para a matéria que mais tira o sono dos concurseiros aí em todos os concursos. Aqui você aprende a matemática de uma maneira diferenciada, de uma maneira rápida e eficiente. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é a prova dos Correios, que aconteceu no último domingo, no dia 15 de dezembro. Se você fez essa prova, poste aí nos comentários, comenta aí o que você achou dessa prova. Essa prova estava difícil, estava fácil? E a parte de matemática, como foi? E aqui no nosso canal não foi diferente. Então, os nossos alunos aí, os alunos da fórmula aí, do método Força, com certeza foram muito bem. Que a gente criou aí, né? O nosso curso que tem a metodologia aí Força, que realmente ensinou aí a matemática em apenas 5 dias. Então, sem mais delongas, vamos para a correção dessa prova, porque essa prova, se eu não me engano aí, já tinha aí mais de 10 anos que não abria concurso para os Correios, né? Então abriu agora, então a demanda foi muito grande, tinha muitos candidatos e muitos ficaram para trás aí. Porque a prova veio muito fácil, diga-se de passagem, né? Eu, assim, sou meio suspeito de falar, mas eu acho que a prova veio fácil, tá bom? E se você ainda não é inscrito em nosso canal, e se fizer sentido para você também, pode se inscrever no nosso canal aí, curta aí esse vídeo, porque vai me ajudar a continuar produzindo conteúdo desse tipo aí, e vai ajudar você também, que é o nosso inscrito aqui, que a gente produz aí mais e mais conteúdo. Então, sem mais delongas, aí vamos aí para o nosso conteúdo de hoje, que está bem bacana, está bem legal, que é a correção dessa prova aí, como eu falei com vocês, a prova dos Correios que foi no dia 15, no último domingo, uma prova que, assim, no meu ponto de vista, ela veio bem fácil, ela veio dentro das diretrizes que eu já havia passado para os meus alunos. E se o meu aluno seguiu ali, todos aqueles que seguiram realmente o passo a passo, que seguiram realmente o que eu ensinei, o que eu mostrei, eu tenho certeza aí que ele fechou a prova, ele acertou ali as 10 questões. Então vamos lá, sem mais delongas, eu vou falando aqui sobre as questões, né, e vou dizendo qual a matéria que é a questão, tá? Então cada questão que eu vou mostrando, eu vou falando também aí qual é a matéria dessa questão, né? Então, ou seja, qual é a parte que pega no edital dessa questão, tá bom? Então vamos lá. Então a prova aí, versão A, né, que eu peguei, a prova dos Correios de 2024, não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas foi de 2024, a dia 15 de dezembro aí de 2024, tá? Então a versão alfa. Então eu vou fazer a correção aqui apenas da prova de matemática, tá? Então vamos lá. A primeira questão aí de matemática é a questão 16. Então são 10 questões de matemática. Questão 16, é uma questão muito fácil, tá? É uma questão que eu coloquei aí como uma questão de equação, mas ela é uma equação assim, lógica, tá? Então eu tenho que utilizar lógica para fazer essa questão. E reparem comigo, ela é muito simples. Então o que se pede aqui na questão? Considere que x e y são números inteiros e positivos. Então, aquele detalhe que eu sempre falo com vocês, observem o comando da questão, números inteiros e positivos. Então não serve números negativos nem números decimais, tá? Tem que ser números inteiros e positivos. Tais que, aí ele me deu aqui uma equação, vou escrever aqui, 5x mais 3y tem que ser igual a 29. Então ele deu aqui uma equaçãozinha, ou seja, ele deu uma fórmula, né? Ele deu uma lei. Esses dois números têm que ser igual a isso aqui, ó. 5 que multiplica x, mais 3 que multiplica y, tem que ser igual a 29. E me perguntou o seguinte, assinale a alternativa que apresenta o valor máximo da subtração y menos x, tá? Então ele quer os possíveis valores aqui de x e y. Mas, professor, como que eu vou achar aqui esse valor, sendo que eu não tenho um sistema, só tenho uma equação? Como que eu faço isso? Então, como eu falei com vocês, pensamento lógico, tá? Eu tenho aqui que deduzir o seguinte, quais os valores que cabem aqui em x e depois os valores que cabem aqui em y.
Então vamos testando aqui. O maior segredo está em testar aqui o que vai caber em cada um aqui. Se eu coloco x igual a 0, eu já não vou poder ter um outro número aqui. Por quê? Porque se x for igual a 0, vai dar 5 vezes 0 é 0. Mais 3 vezes y. Reparem que 29 não é múltiplo de 3. Se 29 não é múltiplo de 3, não vai dar uma conta exata. Se não vai dar uma conta exata aqui igual a 29, eu tenho que descartar x igual a 0. E se eu colocar x igual a 1? Vamos ver o que eu posso ter aqui, ó. X igual a 1, então vai dar 5 vezes 1, é 5 mesmo. Tá? Mais 3 vezes quanto que poderia ser o y para que eu chegue em 29? Poderia ser, por exemplo, 8. Então, por quê? 3 vezes 8 é 24. Então, 24, 5 mais 24 é igual a 29. Então, nós temos aqui um valor também para y. Então, eu já tenho um valor aqui para y. Mas repare, eu posso ter aqui vários valores para resolver essa equação. Vários valores. Só que ele quer o máximo. Ele quer o máximo. E aqui de cara, eu já sei que se y está na frente aqui, sendo subtraído de x, o y é o maior, né? Obviamente que ele está sendo multiplicado por um número menor. Então, ele é o número maior. Então, vamos aqui continuar essa resolução aqui. E aí, eu passo aqui, vamos descobrir outros números que podem ser associados a x e y, que talvez dê também certo. Então, por exemplo, eu posso pegar esse outro número aqui também, ó. Eu até coloquei aqui, ó, x igual a 4. Se eu coloco x igual a 4, vai dar 5 vezes 4, dá 20. Mais o y igual a 3. Y igual a 3. O que eu percebo? 3 vezes 3 é igual a 9. 20 mais 9 dá 29. Também resolveria essa equação. Porém, reparem comigo. Eu quero o valor máximo. Se eu quero o valor máximo, eu tenho que pegar aqui, ó, os maiores valores que eu puder. Então, se eu pego esses valores aqui, menores aqui, ó, 3 menos 4, eu vou ter até um número negativo aqui. Então, esses dois aqui não vai servir para mim. Então, só poderia pegar esses valores aqui, que são os valores máximos. Então, é 8 menos 1. 8 menos 1, nós temos 7, que é a nossa primeira resposta aí, letra C. Então, só para vocês verem aí, que é uma questão assim, eu considerei uma questãozinha mais difícil aí do concurso, tá? Essa questão não é fácil, principalmente quem não tem um pensamento mais lógico, tá? Mas vamos para a próxima aí. Questão de número 17, uma questão de razão. Eu sempre falo com os meus alunos, vejam, apliquem bem a fórmula de razão, que não tem jeito. Falou que é razão, aplique a fórmula lá da razão, que vocês, tenho certeza que vocês vão conseguir aí sair dela fácil e fácil. Olha o que está dizendo. A razão da idade entre Ana e Bruno. Então, ó, Ana e Bruno, eu posso até colocar A e B, é mais fácil. É de 3 para 5. O que está dizendo o meu problema? Está me dizendo o seguinte, que a cada 3 anos de Ana, Bruno tem 5 anos. Então, para cada 3 anos aqui de Ana, Bruno vai ter 5 anos. É assim que escreve razão. É assim que lê a razão. Então, a gente já sabe que aqui são os meios e aqui são os extremos. Então, nós já sabemos essas nomenclaturas. E eu sei também que existe uma propriedade que fala o seguinte, ó. Aqui, antecedente e consequente, né? Então, a soma do antecedente A mais B está para ou o antecedente ou o consequente, você escolhe, assim como a soma de 3 mais 5 está para 5. Beleza? Isso aqui é uma propriedade da razão. É uma das propriedades. Tem várias, mas essa é uma das. Por que eu quis somar as idades aqui? Porque ele me deu já a soma das idades. A soma das idades é 32 anos. Então, eu sei que A mais B só pode ser 32 anos. Se só pode ser 32 anos, então, obviamente, agora eu consigo resolver isso aqui, ó.
Se A mais B é 32, então eu coloco 32 sobre B, que é a idade de Bruno, ele quer a idade de Bruno, né? Então eu coloco sobre a idade de Bruno, que é igual a 3 mais 5, 8, sobre 5. Então aqui, ó, segunda propriedade. Então essa aqui é a nossa primeira propriedade. Segunda propriedade, produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou multiplicação cruzada, tá bom? Então, ó, 8 bravo é igual a 5 vezes 32, que vai dar 10, vai 1, 15, 16, 160. Então, bravo é igual a 160 dividido por 8. Bruno vai ter, então, quantos anos? 20 anos. Que é 160 dividido por 8, vai dar aí 20 anos que o Bruno tem. Então, marcaria lá, letra C. Então, tá vendo como que a prova não veio lá, esse bicho de 7 cabeças? E sei. Sei que com certeza você deve estar se perguntando assim, nossa, professor, é tão fácil. Eu tenho certeza, se você fez parte do meu método, essa prova tá, pô, vê assim, aposto que você deu risada. Eu tenho certeza que você deu risada. Então, vamos continuar aí a nossa correção para que a gente não possa perder tempo aí. Questão de número 18, uma questãozinha muito tranquilo também, uma questãozinha que veio também de razão, né? Então aí veio muita questão de razão e proporção, eu achei até bacana, porque no nosso curso aí eu tratei muito sobre razão e proporção, principalmente aí das regras de razão e proporção. Então é importante o cara entender, o aluno entender essa parte de razão e proporção. Um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a região B está na razão de 3 para 5. Mesma coisa, pessoal, não mudou. Região A para a região B está para 3 para 5. Só que agora, veja bem, ó, o que ele me falou ainda. Ó. Se ao todo há 80 encomendas, então eu sei que A mais B é igual a 80. Ah, professor, dá para fazer como sistema? Dá também, vai me dar um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer também. Eu multiplico cruzado aqui, eu vou ter um sisteminha, que eu já tenho a soma, vai dar para fazer tranquilo. Mas aqui a gente quer aplicar a propriedade para sair muito mais rápido da questão, porque o nosso objetivo é realmente acertar todas as questões e fazê-las em menos tempo. Nosso objetivo sempre é esse, fazer questão em menos tempo. Somos concurseiros de elite. Somos aqueles que não deixam a questão para trás e resolvem rápido, resolvem em pouco tempo. Então vamos lá, ó. A mais B, 80. Só que agora ele quer a região A. Ele quer a região A. Agora eu vou mudar um pouco a propriedade. Na verdade, eu vou fazer a mesma coisa. A única diferença é que se na anterior eu coloquei estava para o consequente, agora eu vou colocar que está para o antecedente. Então aqui, ó, A mais B está para A, eu posso fazer isso. A propriedade diz que eu posso fazer isso. Mas observe, eu tenho que fazer a mesma coisa na outra propriedade, ó, no outro. 3 mais 5 está para 3. Observaram? Então, que eu posso fazer a mesma coisa, porque eu só quero achar o A. O A mais B eu já sei quem é e quanto vale. A mais B vale quanto? Vale 80. 80 está para A, assim como 8 está para 3. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos, então multiplicação cruzada. 8 alfa é igual a 3 vezes 8, 24, ou 240, correto? Então a A vai ser igual a 240 dividido por 8, que é o mesmo que 40. Aliás, 40 não, né? 30. 30 encomendas, que é 24, 240 dividido por 8, vai dar 30 encomendas. Então, nós temos aí 30 encomendas, letra B. Questãozinha também bem fácil, bem tranquila de se fazer. Então, vamos para a próxima questão aí. Não percam as contas comigo, vamos lá. Questão de número 19, é uma questãozinha de regra de 3 simples. Então, a regra de 3, ela foi muito tranquila aqui, uma questão que a maioria das pessoas, às vezes, né, dos alunos, tem dificuldade de regra de 3, mas essa questão aqui, você leu, entendeu o comando da questão, dá para se fazer. Dá para fazer com fração também, tá, pessoal?
Mas vamos na regra de 3 que eu acho que vai ser mais fácil. Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre duas cidades, mantendo uma proporção de 4 horas de viagem. Então a gente coloca aqui as grandezas, né? Horas e quilometragens, como a gente já aprendeu, beleza? Horas e quilometragens. Então, ó, a cada 4 horas, beleza? Ele percorre 240 quilômetros, beleza? Se o trajeto total entre as duas cidades são 360 quilômetros, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, mantendo a mesma proporção. Então eu coloco aqui X. Então, ó, regra de 3 simplesinhas aqui, né? O que a gente vai fazer? Multiplicação cruzada, porque ela é direta. Porque se em 4 horas eu percorro 240, 340 eu vou percorrer em mais horas. Então, ela é diretamente proporcional. Sendo que ela é diretamente proporcional, multiplico cruzado. Só que olha que bacana aqui, ó. Aqui dá para eu simplificar bem legal, ó. Posso cortar esse zero com esse zero aqui. Eu posso dividir esse aqui de cima por 12 e esse de baixo por 12. Esse dividido aqui por cima por 12, vai dar 24 por 12 dá 2, 36 por 12 dá 3. Agora sobrou 2 terços. Então, multiplico cruzado aqui, vai dar 2x, que é igual a 12. Beleza? X é igual a 12 sobre 2, que é igual a 6. Então, 6 horas que ele irá gastar. Beleza? Então, 6 horas aí é o nosso tempo para percorrer toda essa distância. Letra B. Uma questão bem fácil também, bem tranquila. Tenho certeza aí que você deve ter acertado. Então, se não acertou, tem certeza aí que dá para revisar, dá para voltar lá na matéria e revisar essa parte de regra de 3, que ele é bem simples. Separou ali as grandezas, tem certeza que o camarada, né, o aluno vai conseguir chegar aí a questãozinha ali. Bem tranquilo também. Então, a próxima questão aí, sem mais delongas aí, vamos continuar. É uma questão de número 20, é uma questão de ponto de máximo, né? Na verdade, é ponto de máximo. Então, é uma função, né? Função quadrática ou função do segundo grau, e onde me cobrou ali o ponto de máximo. Só que aí é até uma questão bem maliciosa que eu tenho que explicar para vocês aqui, porque muita gente iria cair na pegadinha ali do x do vértice e do y do vértice, né? Então, no decorrer da questão aqui, eu vou explicar direitinho e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas é importante entender essa parte aqui. Uma empresa de entrega dos Correios registra o lucro mensal, L sobre X, né? LX, em milhares de reais, de acordo com o número X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por... Então, ele me deu aqui, né? L de X é igual a menos 2x2 mais 40x menos 150. Bom, uma coisa que os meus alunos sempre vão lembrar e que eu sempre falo, quando eu vou ter ponto de máximo ou ponto de mínimo? Quando a nossa função for decrescente. E quando ela é decrescente? Quando o A, o nosso A, que é esse camaradinho aqui, for negativo. Então, aqui de cara, a gente sabe que essa função aqui, ela tem ponto de máximo, sim. Né? Então, ela vai ter um ponto de máximo. Então, a função é decrescente, ela vai ter esse ponto de máximo. Então, beleza. Disso aí, a gente já fica tranquilo, a gente já fica balizado aqui para resolver. Agora, eu tenho que entender o seguinte. Eu vou querer, lá no gráfico, o meu gráfico, ele vai dar isso aqui mais ou menos, ó. Vai dar uma função com a parábola com a cavidade voltada para baixo, porque a função é decrescente, ou seja, o A é negativo. E eu vou querer exatamente esse pontinho aqui da coordenada do vértice. Por quê? Porque olha aqui, ó, assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes. Quem é o número de pacotes? Lá em cima ele me falou quem é o número de pacote. Olha aqui, ó. Por isso é que é importante entender o comando da questão. Ele já me falou, o número de pacotes é X. Se o número de pacotes é X, eu sei que eu quero o X do vértice, que é esse camaradinho aqui, ó. O número máximo de pacote, que maximiza os meus lucros.
Para maximizar os meus lucros, ou seja, para ter o lucro máximo, eu quero esse, aqui é o lucro máximo. Se ele tivesse me pedido o lucro máximo, ele teria me pedido esse ponto aqui, y do vértice. Só que ele me pediu o número máximo de pacotes, que é isso aqui, esse aqui de baixo, que é o número máximo de pacotes, que é o x do vértice. Qual é a fórmula do x do vértice? Quem lembra lá? Vamos lá. Menos b sobre 2a. Só isso. Professor, tem certeza que é só isso? É só isso. Menos b sobre 2a. E quem é b e quem é a? Para quem estuda função, já sabe quem é b e quem é a ali, ó. O meu b está aqui, que é o 40, e o meu a, o menos 2. Ó. Então, vamos lá. X do vértice vai ser igual a menos 40 sobre menos 2 vezes 2 dá 4, porque o 2 aqui já é o alfa e o 2 dá a fórmula. Menos 4. Menos com menos dá mais. 40 dividido por 4 é apenas 10. 10 é o número aí de pacote. Viram como essa conta é simples, muito fácil de fazer, muito simples. Basta eu lembrar desse conceito de ponto de máximo, ponto de mínimo ali, e lembrar do x das coordenadas do vértice da minha função, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar. É claro também, né, pessoal? Eu sei que no dia da prova vem a tensão, vem aquela coisa, eu preciso passar. Eu sei que é difícil, eu fui concurseiro, eu ainda faço provas, né? Então eu sei como que é difícil naquele momento ali, e a vontade de querer acertar é tamanha que a pessoa às vezes fica aí muito nervosa, né? Mas, contudo, a gente tem que continuar aí e persistir aí na nossa batalha. Então vamos lá para a próxima questãozinha aí. Questão de número 21. É uma questão também de função, né? Então é uma questão de função que também não é difícil, é uma questão tranquila de se fazer. Vamos lá. O custo CX para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros X. Então ele já me fala aqui, né? Que é CX é o custo para enviar e X é a distância percorrida. E é dado pela função CX é igual a 2x mais 10. Então, a questãozinha de função, simplesmente substituição. Basta apenas eu substituir os valores que eu vou conseguir chegar aí ao meu resultado. Onde CX é o custo em reais e X é a distância percorrida em quilômetros. Se o custo para enviar um pacote for de R$ 34, ele já me falou que CX é o custo. Então, eu substituo aqui, ó, CX por 34. Ó. R$ 34 é igual a 2x mais 10. E ele quer saber quem? A distância. Quem é a distância percorrida? É o próprio x. Então, aqui se transforma de função, se transforma para uma equação muito simples, uma equação de primeiro grau. Então, eu só descubro aqui o valor de x. Eu deixo o x do lado de cá, passo 10 para lá. Ó. 34 menos 10 é igual a 2x. 2x é igual a 34 menos 10 é 24. X é igual a 24 sobre 2, que é igual a 12. Então, 12 km, 12 quilômetros, eu já acho aí a minha distância percorrida. Professor, é só isso? É simples assim, substituição, função e substituição. Aqui ele já me deu toda essa parte aqui, o que eu tenho que fazer. Tá? Vamos para o próximo aí. Próxima questão, uma questão de porcentagem. Essa requer um pouco mais de pensamento, requer um pouco mais aí de informação em termos de porcentagem. Vamos lá. Em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. E após uma promoção, 20% desses livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria antes da promoção era de... Ele quer saber a quantidade total de livros. Então, assinale a alternativa que preenche corretamente essa lacuna. Bom, se a pessoa for safo ali, né, o concurseiro safo, eu não sei fazer essa questão, mas tem um pouquinho de tempo aí, iria testando aqui os 35% em cima de algum desses valores aqui, conseguiria achar aí pelo menos a quantidade aí que seria de livros de ficção. Mas aqui o objetivo é simples, é fazer as contas ali, é equacionar o problema. Vamos equacionar o nosso problema aqui que vocês vão compreender rapidamente
como que se faz isso? E é muito simples, ó. 35 sobre 100 de x. Isso aqui é o valor que representa os livros de ficção, tá? Então, ó, x é o total, x é quem eu quero saber, total de livros. Total de livros, beleza? 35% deles, 35 sobre 100, é os livros de ficção. Aqui eu posso melhorar isso aqui, ó. Posso dividir aqui em cima por 5 e aqui embaixo também por 5. Vai dar 35 por 5, dá 7x sobre 20, beleza? Que é dividido por 5. 7x sobre 20 é o número de livros fictícios. De ficção, na verdade. Aí ele pegou, vamos colocar aqui embaixo, né? 7x sobre 20. E ele vendeu aqui 20% disso tudo. Ele vendeu 20%. Então, a gente multiplica aqui 20% disso aqui. E 20% disso aqui deu quanto? Deu 140. 20% disso aqui deu 140. Foi o que ele me falou. Esse aqui é o valor dos livros de ficção. E 20% desses livros de ficção são 140 livros. Então, aqui basta eu calcular, ó. Esse 20 aqui eu corto com esse 20 aqui, ó. Então, 7x sobre 100 vai ser igual a 140. Passa esse 100 multiplicando para lá, vai ficar 7x é igual a 140, 2 zeros, beleza? X vai ser igual a 14.000 dividido por 7. 14.000 dividido por 7 é igual a 2.000 livros. Simples assim. Sei que equacionar o problema, pensar ali primeiramente, eu sei que é um pouco mais difícil lembrar disso, mas é só seguir ali o que o problema está me dizendo. Ó. O problema me disse 35%, então eu faço de maneira algébrica. Então eu sei que muita gente tem dificuldade em colocar o problema no papel algebricamente. Muitos dos meus alunos gostam, inclusive, de fazer o problema como um raciocínio lógico ali. Mas eu prefiro fazer o problema de maneira racional aqui e colocar de maneira algébrica. Por quê? Eu simplesmente coloquei a álgebra aqui para funcionar. O que é a álgebra? Equacionar o problema. Simplesmente isso. Eu equaciono o problema e eu vou chegar aí na minha solução facilmente. Beleza? Então vamos continuar aí a nossa correção. Questão de número 23. Uma questãozinha bem tranquila também. É uma questão aí de proporção. Como eu falei com vocês, razão e proporção caiu muito, né? 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente. Opa! 3 carteiros precisam dividir igualmente um bônus de 1.200. Então, nada mais é do que razão e proporção. Eu vou fazer ali a regra da proporção, divisão de herança. Para quem é meu aluno aí, eu gosto demais de colocar o exemplo de herança para os filhos. Então, lá na nossa plataforma tem isso aí. Como que é isso? Vamos lá, ó. De acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. O carteiro A fez 20 entregas, o carteiro B 30, o carteiro C 50 entregas. Então, eu sei que a entrega de A mais B, A mais C, tem que dar os R$ 1.200. Então, por quê? Cada um vai receber proporcional à quantidade de entrega que eles fizeram. Cada um vai ter que receber proporcional. E eu sei também que A entregou quanto? Ele me falou ali que ele fez 20 entregas, assim como o B fez quantas 30 entregas, assim como o C também fez 50 entregas. Agora o seguinte, reparem, na proporção eu tenho que achar a minha constante de variação. Como que se acha a constante de variação? A soma de todos os antecedentes está para a soma dos consequentes igualando uma constante. Então, quem são antecedentes? Todos os numeradores aqui, né, que são chamados de antecedentes, estão para os consequentes, que são os denominadores. Então, vamos lá. A soma dos consequentes, A mais B mais C, está para a soma dos antecedentes, A, 20 mais 30 mais 50, que isso tudo é igual a uma constante de variação. A mais B mais C, eu sei quanto vale. Vale 1.200, ó. 1.200.
E aqui embaixo é fácil também fazer essa conta. Ó. 20 mais 30 é 50, mais 50 dá 100. Isso é igual a K, que é uma constante de variação. Corto aqui, ó, os dois zeros, os dois A. K é igual a 12. Professor, achei a resposta? Não, você achou a constância de variação. E agora, para achar o valor que cada um recebeu, basta eu igualar a constância de variação. Eu pego a proporção dele, ó, pego a proporção de cada um e igualo a nossa constante de variação. E aí eu vou achar o valor que cada um recebeu. Tá bom? É assim que faz. Só que eu quero somente um, ó, o valor que o carteiro B receberá. Então eu pego aqui o B, ó. B fez 30 entregas, eu igualo a ele a constante. Olha quanto que B fez, então. Multiplico cruzado, ó. B vai ser igual a 3 vezes 12, 36, eu coloco o zero, 360 entregas, beleza? Na verdade, não é entregas, R$360 que ele ganhou fazendo essas entregas aqui. Tá legal? Tá sendo puxado, tá sendo difícil? Comenta aí. Você tá achando que tá difícil aí essa correção, tá dura essa correção? Sei que é bem chatinho mesmo fazer essa correção, principalmente depois que você já fez a prova. Deve estar pensando assim, meu Deus, por que que eu não fiz isso? Por que que eu não coloquei isso? Por que que eu não conheci o professor Fred Viana? Eu sei que muita gente está perguntando isso aí, né? Mas ainda dá tempo, tem muito concurso bom aí em 2025. E eu vou deixar no link aí da descrição desse vídeo aí. Eu vou deixar o meu site aí para vocês entrarem e verem, né, a gama aí de concursos que tem aí para 2025. Quem sabe você pode fazer parte desse método aí e ser aprovado. Sem mais delongas aí, vamos continuar aí a nossa correção aí. Vamos para a próxima questão. Próxima questão de número 24. Questão de geometria, foi a única de geometria que caiu. Na verdade, essa aqui é uma geometria, mas é uma questão de transformação, né? Transformação de litros. É a transformação que a gente utiliza, é a conversão de unidade. Ela é muito fácil, inclusive, essa questão. Uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. 0,75 metros cúbicos. Para armazenar essa caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle de medida em litros, opa, falou em litros, é necessário fazer a conversão de unidades. Assinale a alternativa que apresenta o volume desta caixa em litros. Ele só quer converter isso aqui para litro. Basta que eu relembre lá. Quem é meu aluno sabe disso que eu sempre falo na minha aula lá de conversão. Anotem esse bisural. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. Basta eu andar com a régua ali, a régua de medidas de unidade, com esse número aqui. Como assim, professor? Vou mostrar agora. Eu tenho aqui metros, que é a minha unidade central. Depois de metro eu tenho aqui decímetros. Depois eu tenho centímetros e milímetros. Para cá eu tenho decâmetro, hectômetro, quilômetro. Só que o que me interessa aqui é, eu estou em metros, né? Então eu estou 0,75. Eu tenho que ir para decímetro. Mas por que eu tenho que ir para decímetro? Porque eu sei que 1 litro tem 1 decímetro cúbico. Só que repare, é cúbico. Se fosse normal, eu andaria apenas uma casa para a direita. Se eu vou me deslocar para a direita, eu ando com uma casa apenas para a direita. Só que eu vou me deslocar para a direita e é em metros cúbicos. Então eu não vou andar uma casa só, eu vou andar 3 casas. Então, ó, eu saio do 0,75 e passo para 750. 750 decímetros. 750 decímetros cúbicos. Se é 750 decímetros cúbicos e é 1 para 1, a cada 1 decímetro cúbico tem 1 litro, eu tenho então 750 litros nessa caixa aí. Então, basta marcar aí a resposta correta, 750 litros. Então, essa foi uma questão aí que eu considero até dada, né?
É uma questão tranquila para quem saberia aí fazer ali. E a última questão aí, a questão de fração, também é uma questão bem fácil, uma questão que, né, nem demandou muito tempo para fazer, uma questão super tranquila. Então vamos lá, vamos fazer essa questãozinha aí. Um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 no percurso total. E sabendo que ainda faltava 4,8 km para finalizar sua jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total dessa rota. Então, beleza. Aqui, além de ser uma questão de fração, é uma questão de equação básica. Eu quero saber o total da rota. Então, quem é o meu total da rota? Eu não sei quem é, então vai ser x. Total da minha rota. Só que o problema vem me falando de coisas. Ó. Ele me falou que é o seguinte, 2/5 da rota, ou seja, ele percorreu 2/5 da minha rota. Quem é a minha rota? X. Depois ele percorreu mais 1/3 da minha rota. Depois ainda ficou faltando mais 4,8 quilômetros. Depois ele percorreu mais 4,8 quilômetros. Tudo isso tem que ser igual à minha rota. Lembra que eu falei sobre o pensamento algébrico, sobre colocar, sobre equacionar o meu problema? Eu peguei as frações aqui, ó, e deduzi que as frações são da rota, do total, do x, né? E somei as frações com a quilometragem que ainda falta. Tem que dar o valor total aí da minha rota. Aqui agora eu sou aplicação de fração, ó, soma de fração. E equação, claro, com incógnita, equação do primeiro grau. 5 e 3, o MMC de 5 e 3 é 15, porque eles são primos entre si. Se é 15, eu já vou até deixar aqui, ó, o 15 igualado aqui para vocês não se confundirem, tá? Depois a gente vai cortar o 15 aqui com esse 15 aqui. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 2, 6x. Mais 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes x, 5x. 15 dividido por 1 é 15. Vezes 4,8 vai dar, eu já até fiz aqui a conta, vai dar 72, tá? Então, só para andar rápido aí, 72. E 15 dividido por 1 é 15, vezes x, 15x. Aqui eu corto esse 15 com esse 15 aqui, então vai sobrar essa equação aqui, né? Vou passar um traço aqui, ó. 6x mais 5x mais 72, que é igual a 15x. Vamos passar esses dois aqui, ó. 6x mais 5x dá 11x. 11x mais 72, que é igual a 15x. Eu passo 11x para lá, né? Para quem tem x. Então, 72 é igual a 11x, 15x menos 11x vai ser igual a 72 é igual a 4x. Então, x vai ser igual a 72 dividido por 4. X vai ser igual a 18. Então, eu já acho aqui a minha distância total, que é 18 quilômetros. E com isso, a gente consegue aí finalizar essa correção dessa prova. Eu sei que muita gente deve estar pensando, professor, mas para o senhor é fácil, que já domina essa matéria há muito tempo, que já está estudando há muito tempo. Eu sei, mas pode ser fácil para você também. Pode ser tranquilo para você também. A matemática não é esse bicho de 7 cabeças. A matemática não é essa dificuldade. Muitos de vocês devem estar se perguntando, né, professor, realmente a matemática, poxa, talvez deve ter me tirado desse concurso, não deve ter feito eu passar. Eu sei, mas não desista agora. Você estava tão perto de alcançar sua vaga, então é só continuar estudando, só continuar aí se dedicando, que eu tenho certeza que você vai alcançar sua vaga. E claro, vou deixar aqui no link da descrição, se você quiser fazer parte desse método,
não para os Correios, né? Porque agora o ano que vem não vai ter concurso, mas para diversos outros concursos aí que tem essa matéria aí tenebrosa que é a matemática. Se você quer aprender a matemática de verdade, entra no link aqui que está na descrição desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender. Vou ficando por aqui, aguardo vocês. Qualquer coisa, chama lá que a gente pode resolver aí seu problema. Obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida.